Como é que foi a sua viagem de férias? Eu acho que boa parte do Brasil viaja para ficar perto da família no final do ano. Morando em um barco pode ser a mesma coisa, mas diferente. Nesse episódio fomos de Paraty até Ilhabela para passar o Natal e o Ano Novo. E isso me fez refletir sobre tudo que aconteceu conosco em 2022. Foi um ano que começou no Rio Grande do Sul após uma velejada com ventos fortes para chegar até lá. Pude ficar um tempinho perto da minha família e amigos que não via há tempos. O problema é que o vento não ficou nos 25, 30 nós previstos. Ele foi crescendo até ter rajadas de 40, eventualmente 50 nós. E com ondas de lado que às vezes saltavam por cima do balanço, mostrando goteiras que eu nunca tinha visto. Não por causa da chuva, que caía também, mas as ondas mesmo, que ao se chocar com o casco pressionam as vigias e criam goteiras onde não havia. Saímos para a casa da minha mãe, que fica a 240 quilômetros ali. Eu já devia uma visita faz tempo, e ia ser legal curtir o frio de Bagé uns dias. Eu sempre gostei de forno a lenha, mas esse que a minha mãe tem é incrível. Olha lá, acabou de botar mais lenha aí. Que coisa legal isso. Foi um ano também que fomos ao Uruguai e descobrimos um país muito maior e mais interessante do que a gente imaginava. La Paloma tem uns cantinhos muito legais para tomar um café e curtir essa luz de latitudes altas. Lugar para deixar uns pesos também não falta. Eu acho que uma característica forte aqui assim de La Paloma é a presença dessas pedras aqui. E essas pedras têm 1 bilhão de anos a formação delas. De aqui para allá é o Oceano Atlântico. De aqui para cá é o Rio de la Plata. Y aquí la boca del Río de la Plata tiene unos 300 kilómetros de largura. Punta del Este marca o final do Oceano Atlântico e o início do estuário chamado Rio da Prata. Olha o que vamos comer nessa parrilla aqui, ó. Teremos aqui rim de cordeiro, uma linguiça, um chouriço, e aqui... Choto. Choto, que é o intestino grosso da ovelha. Delgado, desculpa. E aí, amor, vai encarar ou não? A Isla de Flores ganhou esse nome do navegador Sebastião Caboto no início do século XVI. E ela teve diversos usos durante a história das colônias espanholas e do Uruguai. Que lindos que são ustedes dois, e estão gorditos, Estão gorditos. Como pula? Hermanos, provavelmente? Sim, com certeza. Mas nesses últimos dias do ano, tínhamos que reparar algumas coisas no balanço antes de viajar de férias. Tipo a revisão do carro. Férias, na real, ainda vou trabalhar, mas, bom, vou trabalhar em outro lugar. Nos equipamentos de produção dos vídeos também. Mas a principal coisa era reformar a nossa cozinha, que estava vazando um pouco de água para as madeiras de embaixo. Tudo isso aqui vai sair, vai entrar uma pia nova. Mas antes precisava desmontar a pia antiga para conseguir encaixar essa pia nova, que era uma peça só. O que não era exatamente fácil. Para quem usa só no final de semana, talvez não fosse um grande problema, já que dá tempo de secar, mas para quem mora a bordo, todos os dias essa umidade vai acumulando. Ser uma peça só faz com que seja mais fácil de limpar e não se tenha infiltrações no futuro, mas tem que encaixar perfeito. Ficou bem melhor, tava na hora de arrumar isso. Achamos também uma torneira de R$60 na internet, que deixou bem mais legal a pia. E o trabalho passou por uma aprovação minuciosa. Ficou bacana, bem melhor do que estava. Estamos avaliando ainda se era melhor ter colocado uma resina ao invés de tinta e verniz PU. Mas eu acho que o Rodolfo fez um bom trabalho. Por aqui tem chovido muito, e isso nos obrigou a fazer adaptações. E consertar o nosso gerador. Tá vazando entre essa chapinha aqui, ó. Depois de um trabalho enorme para consertar, que eu não gravei porque eu tava muito chateado para gravar. As placas solares fornecem, digamos, uns 90% da nossa energia. Mas quando há vários dias nublados na sequência, precisamos de gerador. E uma vantagem das baterias de lítio é que elas podem carregar super rápido.
Eu coloquei um carregador de 60 amperes, mas poderia ter 120 amperes, porque meu gerador não aguenta mais que isso. E ela recebe toda essa corrente até ficar cheia. Fizemos novos amigos aqui, como o Ricardo e a Fernanda do Veleiro Eleuteria. Passar o tempo aqui é muito simples. Um par de nadadeiras, um snorkel, já é uma alegria. Esse foi o ano que eu encontrei a pessoa com quem eu vou velejar o resto dos meus dias. E é o motivo de eu estar fazendo essa visita rápida à Ilhabela também. Aliás, comemoramos há pouco o aniversário dela. Parabéns! Uhul! Te amo, sua linda. Foi um dia bem legal. Realizado. E que passamos com vários amigos e eu fico muito feliz que ela está enturmada, fazendo novos amigos por aqui e ganhou tanto carinho. Ela embarcou no meu sonho e agora é o nosso sonho, largando muitas coisas, e é sempre mágico ver ela feliz. É sempre bom ser bem recebido. Se esse cachorro que estava rodando a mesa pudesse falar, com certeza ia concordar também. E logo depois era hora de sair. Não para muito longe dessa vez, logo ali. Vamos para Ilhabela e voltar. Com uma paradinha na Ilha da Cutia antes, para cortar um pouco o caminho. Mas de verdade, nem é isso, é porque é legal ficar lá mesmo. Já que no final das contas isso só vai diminuir a viagem de 12 horas em 1 hora. Já estamos indo para Angra dos Reis quando voltarmos, e vai ser legal dar mais uma curtidinha aqui nessa ilha. Indo pra Ilhabela, passar o Natal e Ano Novo com a família da Ana. E achei a peça que faltava pra ficar confortável aqui, meu. Enquanto velejo, muito legal. Essa cadeira aqui, ó. Que maravilha, cara. Sentadinho ali. É incrível como às vezes uma simples cadeira de yoga muda toda a perspectiva de uma travessia. Tá, exagerei um pouco, não muda lá tanto. Essa vai ser a primeira travessia em mar aberto com Starlink no seu devido suporte, e testando uma viagem inteira. Ficar com a internet em viagens assim tem vantagens óbvias, mas há algo que se perde também. Como a alegria de sair pelo mundo por algumas horas ou dias, nem que seja. É perturbador para alguns, mas pode fazer bem também. Você pode desligar a hora que quiser, é óbvio, a internet. Mas é óbvio que você não vai, assim como você não desliga na cidade também. E apesar de ser um grande beneficiário de ter internet de boa qualidade aqui, eu sinto que estou perdendo algo também. Pensar que a minha última travessia sem internet já pode ter acontecido me deixa meio nostálgico, triste até. Porque tão verdade quanto dizer que a internet é algo maravilhoso, é dizer que ela te prende em coisas fúteis, sem importância, em boa parte do tempo. Sem falar das 1000 vozes tentando te manipular por lá, muitas anônimas que você nem sabe quem disse. Boa ou ruim, ou os dois ao mesmo tempo, ela está lá, firme e forte. Tudo tranquilo por aqui, umas ondinhas que já eram esperadas vão diminuir durante o dia. Ainda é resquício da frente que passou. Eu vou fazer daqui a pouco um pão, meu, que ele foi crescendo desde ontem, deve estar muito massa, cara. Só espero chegar no mar aberto, que aí tem menos perigo de ter gente passando, ou pedra e tal. Por enquanto o mestre toda pra cima, mas tem um ventinho aqui que quase contra. Tá dando uma subidinha na nossa velocidade, assim, tá mandando a 6 nós. Meu, e navegar com esse negócio nas costas aqui tá muito bom, meu. Pra passar pra lá às vezes é meio ruim, mas quando estiver velejando mesmo e não tiver no motor só, eu vou botar ele talvez lá atrás. Mas, nossa, as costas ficam muito melhores, cara. Daqui a pouco teremos pão. Saber que existem paradoxos na vida e que algo pode perfeitamente ser bom e ruim ao mesmo tempo é essencial para entender o mundo. É sabedoria que te ajuda a seguir em frente, sem ver o mundo 880, nem tão aboreste ou abombordo. Essa é a temida ponta da Joatinga, que, na real, meu... Claro, como todo paredão de pedra, ficam umas ondas meio atravessadas, que nem tá agora. Não tem muita onda, mas tá atravessado porque tem o backwave ali, né? Mas em qualquer paredão de pedra. E aí, outro lance que tem aqui que eu acho é que
também não dá pra ancorar qualquer coisa, né? Porque é muito profundo e você fica muito perto das pedras, acontece alguma coisa. Mas fora isso, cara, eu acho uma ponta de pedra como muitas outras pontas que tem por aí, assim. Eu acho que Paraty tem bastante barco e aqui é a parte mais perigosa de Paraty. Mas Paraty é muito tranquilo, né, cara? Então, assim, comparado com outros lugares, assim, tipo, sei lá, acho que tem lugares bem mais perigosos. Essa é a massa que cresceu de um dia pro outro, aí eu vou bolar ela ali e vou deixar crescer mais um pouquinho mais de farinha. Agora está assim, depois eu vou abrir a pestana, não consegui amassar direito aqui, deixar rolar redondinho, mas vai ficar gostoso, eu garanto. Sunglasses looking so right, hitting the streets in my old man Chevrolet, looking for a good time and then some, kick it with my friends in a hot sand. I got a song blasting by the Zac Brown Band, yeah. Acabei de fazer um riso que tava meio rápido demais nesse programa da tô no segundo riso, a gente tá dando a 6. Tá bom pra caramba. Qualquer coisa diminua a Genô. Aqui está o pão. Uma casquinha. Ficou muito grande, eu botei nos dois lados, aí tipo, deu uma amassada na frente aqui na pestana que eu fiz, mas eu tenho certeza que tá gostoso. Tá difícil gravar e cortar ao mesmo tempo, mas tá saindo um vaporzinho aqui, lindo. Manteiga quentinha. Olha o pão quente derretendo a manteiga. Pão quente recém saído do forno no meio da travessia. Tá, eu nem vou tentar explicar. Sei que asa de pombo não é um método muito elegante, mas às vezes, poxa, quando o canal tá bem de popa, evita de ficar fazendo um monte de manobra, assim, e, pô, tá andando aí 5, 6 nós e teria que fazer um zigue-zague um pouco maior andando de aleta, então vale a pena. Então chegamos em Ilhabela, velejando uns 80% do tempo e com vento muito bom. Chegar em Ilhabela tem um tipo de prêmio. Conforme você entra no canal e as ondas somem, o vento afunila e aumenta, e isso dá uma velejada muito gostosa. Esse ano de 2023 a gente está preparando novidades muito importantes na loja. Coisas muito legais, como uma série de camisetas especiais dos lugares onde a gente passa. Então a primeira eu acho que vai ser da Praia dos Vagabundos, fica ligado aí. Mas isso quer dizer uma outra coisa. Tem uma coleção de camisetas incríveis que foi feita a partir de um concurso que a gente amou ter feito, foi muito importante e que só vão estar por mais um tempinho lá na loja, só essa semana na verdade. Então fica ligado, se você quiser uma dessas camisetas é a última chance de comprar e elas são muito legais. Eu amo elas, eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar também. Elas vão dar saudade. Para comprar elas é só escrever esse link que tá aí na tela ou então lá na descrição tem um link para você clicar também e comprar na loja, que é parceiraça nossa aqui. Ilhabela é uma cidade incrível e eu não me canso de falar, mas ancorar aqui é boa parte do tempo bem balançante. Seja por causa do vento ou pelo enorme número de jet skis e lanchas passando o tempo inteiro. Aqui a gente tem um apoio muito legal da Marina da Vila, do Fabiano, que sempre nos ajuda um monte.
À noite de Natal, passei na casa da minha sogra. Que maravilha isso, hein? Alguns dias depois, ensinei meu sobrinho, que é descendente de poloneses, a fazer um prato típico chamado pierogi, também conhecido como vereniks, que é uma massa recheada de cebola frita, batata e ricota. É sempre legal passar uma tradição assim, ainda mais quando nos ensina de onde viemos e acaba construindo um pouco de quem somos. Afinal, boa parte dessas festas de final de ano tem essa função também, de repetir mais ou menos as mesmas comidas todo ano, bater todas as metas dos vendedores de uvas passas, se bem que na verdade o nosso tinha bacon em vez de uvas passas. Um ano passou, tudo passa. Até as uvas passas passam. Faz bem para nós encerrar ciclos e começar algo novo. De manhã havia um ano novo, novinho em folha. Tô aqui recolocando a vela que eu tirei porque tava com a bainha de uma das talas rasgada na ponta. E aí pegava no lazy jack, que é essa capa que segura a vela. E aí com o tempo vai rasgando mais, né? E estragando a vela. Agora consertei isso. O dog house que vai vir amanhã, que tava começando a rasgar também. E tava com o visor, né, aquela parte plástico já bem danificada. E até uma questão de segurança, né, poder enxergar bem e tal, ali protegido do vento e tal. E o estofado da sala que tinha dado uma rasgada. E agora tô colocando essa vela. A vela, uma chatinha de colocar, também não é um desespero. Só tem que passar muito bem os risos, né. Esse é o Velamar 34, o balanço é um barco que tem muita vela mestra. E em seguida precisa risar para ficar confortável, para navegar, né? Especialmente em cruzeiro, assim, que você larga o piloto automático e não tem tripulação para ficar aliviando toda hora a escota e tal, né? Então tem que estar passadinho direitinho. Aí o maior trabalho foi aqui, ó, colocar esses garruchos que vão aqui por dentro, ó. Abri aqui, coloquei ela. Agora tem a driça, né? Tem uma manilha aqui que eu vou botar aqui dentro, vou botar aqui em cima. E é isso aí. E colocar ela por dentro da calha da lazy jack. Aí tem esse olhal aqui que estica a vela para trás. Um cabo de aço que passa ali, ó. E que corre dentro da retranca, passa lá na base do mastro e eu caço por aqui. Esse cabo ele regula a curvatura, a profundidade da curvatura da vela. E aí chama esteira. E aí quando você tá contra o vento, também com o vento mais forte, você tende a deixar menos curvatura, você caça mais para ficar mais retinha a vela. Ih, vai chover. Troquei o visor antigo do dog house também. Ele estava bem fosco. A empresa que fez a capataria foi super ágil e conseguiu fazer de um dia para o outro. Eu fiquei muito feliz, porque para mim, que estou sempre viajando de um lugar para o outro, é um grande problema quando algum reparo demora bastante. No outro dia saímos para começar 2023 de verdade. O ano que vamos subir e conhecer lugares onde nunca fomos. Essa viagem foi um pouco diferente do que costumamos fazer. Foi uma clássica visita de final de ano à família, só que de barco. Já fiz muitas vezes esse trecho Paraty-Ilhabela, mas agora tem um gostinho diferente. Ainda vamos ficar um tempo na Ilha Grande, em Angra, depois na Urca, mas depois vamos subir para lugares onde o Hashtag-Sal não foi ainda. Isso dá uma perspectiva diferente e começa a bater uma certa nostalgia, porque saímos deixando coisas muito boas para trás. Mas se não formos, nunca vamos ser aquilo que poderíamos ter sido, fazer o que poderíamos ter feito. Para Aristóteles, era justamente essa a medida de uma vida bem vivida. Quando você exerce a sua função no universo de maneira excelente.
Quando você atinge aquilo que você poderia ter sido. Que na real não é algo fácil para descobrir. Eu só descobri depois de muito tempo, depois de andar muitas milhas pro lado errado. Há quem não descubra nunca, ou enxergue o caminho certo por um instante, mas tenha medo, ou até não consiga ir por um problema ou outro. Então temos que seguir para viver tudo que podemos viver, que o universo pede para nós vivermos. E que vai nos tornar quem devemos ser. Mesmo que tenha dificuldades no caminho, mares revoltos, essa vida bem vivida está detrás daquele momento de medo, de cansaço. Vai exigir você atravessar uma ponta de Joatinga ou outra de vez em quando. E se puder ser com um sorriso no rosto, melhor. Mas se tiver que ser apenas com coragem e prudência, também vai. Vale a pena, porque há paraísos depois disso. Uma hora as ondas sossegam, o vento acalma, a chuva para, as botas secam, e vamos olhar tudo o que vivemos com orgulho, sem arrependimento, principalmente o arrependimento de não ter feito nada. Se você gostou desse episódio, já assistiu vários outros e quer ajudar o Hashtag Saúde de alguma forma, não deixe de apoiar a gente lá no Apoia-se. Seja apoiador também e ajude a gente a todo domingo fazer um episódio às 10 da manhã. E fazendo isso, você participa do nosso canal do Telegram, onde você tem um contato direto comigo. E também participa de sorteios que eventualmente a gente faz aqui, muitos com cursos de vela, charters, tem coisa muito legal. Então, até domingo que vem às 10 da manhã ou daqui a pouco no Telegram.